Caminhoneiro passando na BR-060 parou em posto para abastecer, quando encontrou Nicolas Ferreira. Era para ser só mais uma parada rotineira num posto de beira de estrada na BR-060. O caminhoneiro, acostumado com a poeira do cerrado, o cheiro forte do diesel e o café amargo servido em copo de vidro, encostou o caminhão para abastecer e esticar as pernas. O sol rachava o asfalto e as vozes no rádio falavam das mesmas coisas de sempre. Mas naquele dia, algo fora do comum aconteceu. Ao sair do restaurante do posto, ele deu de cara com uma figura pública que jamais esperava encontrar ali. Cercado por gente, distribuindo palavras, sorrisos e opiniões. Um encontro inesperado que acendeu dentro dele perguntas que há muito tempo ele evitava. Essa parada simples vira o início de uma mudança profunda. Uma sequência de decisões, reencontros e descobertas que vão colocar à prova tudo aquilo que ele sempre acreditou. Curte esse tipo de história com emoção, reencontros e recomeços? Então já deixa o like, comenta aqui de onde você está assistindo, se inscreve no canal para não perder o que vem por aí. Porque essa jornada só está começando e muita coisa ainda vai acontecer. O calor castigava o asfalto da BR-060 como uma fornalha aberta. O céu azul do cerrado parecia não dar trégua e a poeira vermelha invadia tudo, grudando na lataria do caminhão e no pensamento de quem vivesse da estrada. Era o começo da tarde e o caminhoneiro já vinha dirigindo desde antes do sol nascer em Campo Grande. As costas doíam, os olhos ardiam e a saudade da esposa, mesmo após anos de ausência, ainda era passageira constante na boleia. Ele parou num posto de beira de estrada em Goiás. Um desses postos antigos, com telhado de amianto, banheiro que precisava de ficha e uma lanchonete que servia pão com mortadela embrulhado em guardanapo de papel fino. Era conhecido por quem vivia da estrada como Posto Azulão, por conta do velho azulejo desbotado na fachada. Desceu do caminhão. O motor ainda roncava quente quando ele se espreguiçou, sentindo a coluna estalar. O cheiro de diesel misturado à terra seca era quase confortável. Fazia parte de quem ele era. Entrou na lanchonete. Sentou. Pediu de sempre, café forte, puro, sem açúcar. Enquanto esperava, olhou em volta, observando os outros motoristas e alguns romeiros que pareciam estar de passagem para Trindade. Foi quando ouviu uma movimentação fora do comum. Riso, burburinho, gente se aproximando da porta. Uma voz alta, conhecida de televisão e rádio, ecoou ali fora, e ele franziu o senho. Era impossível. O caminhoneiro se levantou devagar, com a xícara ainda quente na mão, e foi até a porta. Do lado de fora, cercado por curiosos, celulares erguidos e olhares surpresos, estava o homem. Figura pública, envolvida em debates, manchetes e polêmicas. Um sujeito que não parecia ter motivo nenhum para estar num posto perdido na BR-060. O caminhoneiro cruzou os braços, observou. Reconheceu o rosto imediatamente, apesar do boné simples e da camisa dobrada. Era ele mesmo, o tal Nicolas. Ficou ali parado, assistindo a pequena multidão se formar. Os assuntos variavam: política, projetos sociais, promessas. Ele parecia conhecer bem a região. Falava de estradas, de transporte, de caminhoneiros. E por alguma razão inexplicável, ao olhar para o caminhoneiro parado na sombra do toldo da lanchonete, o homem sorriu e acenou. "Você é o seu Júlio, né?" disse, atravessando a multidão. "Me disseram que o senhor rodava essas bandas desde o tempo do DNR." O caminhoneiro ficou surpreso. Ninguém o chamava de seu Júlio com aquele respeito há muito tempo. "Sou. Mas como é que me conhece? Já ouvi histórias. E tem gente aqui que fala do senhor como uma lenda da estrada." Júlio desconfiou. Tinha ouvido promessas demais em sua vida. Mas algo naquele homem era diferente. Não era só político. Parecia curioso, interessado, como se estivesse procurando algo. Ou alguém. A conversa entre eles não durou muito, mas plantou uma semente. O tal Nicolas comentou sobre um projeto de revitalização dos postos de apoio nas BRS, citou a importância de histórias como a dele e o convidou para uma reunião comunitária no final do mês, ali mesmo no Azulão. Júlio deu um sorriso amarelo. Disse que ia pensar. Voltou para o caminhão com o café já frio e o pensamento quente. No retrovisor, viu o homem se afastando.
e por alguma razão se pegou lembrando da última carta da esposa, uma que ele nunca teve coragem de ler. Estava guardada no fundo da boleia, entre os documentos do caminhão, junto com uma fita cassete antiga. Era dela, sempre fora. Ligou o motor, mas antes de engatar a marcha, puxou a caixa de papelão velha e cheia de poeira. Encontrou a carta. Ficou olhando por minutos, sem abrir. A estrada chamava, mas algo ali dentro agora insistia em ficar. Ainda na cabine, com os dedos calejados segurando o papel dobrado, ele ouviu batidas na porta. Era o frentista, um rapaz novo, moreno, magro, com uniforme largo, boné do próprio posto. Desculpa incomodar, seu Júlio. Só queria dizer que minha mãe falava muito do senhor. Sua mãe? A dona Cida, lá de Rio Verde. Disse que o senhor ajudou meu pai quando ele teve aquele problema com o caminhão na Serra de Jaraguá. Anos atrás, o caminhoneiro ficou sem fala. Lembrava vagamente da história. Você é filho do Délcio? Sou. E queria agradecer. Nunca tive a chance. O rapaz sorriu com sinceridade e entregou um pedaço de bolo embrulhado em papel alumínio. Minha mãe mandou. Disse que o senhor gostava de bolo de milho. Júlio segurou o bolo nas mãos como se fosse ouro. A estrada tinha lhe tirado muito, mas, naquele momento, ela parecia começar a devolver. Engatou a primeira, mas não partiu. Olhou o posto pela última vez. O azulão. O lugar onde a história parecia estar apenas começando de novo. Júlio estacionou o caminhão num pátio de terra batida, a uns 500 metros do posto azulão. Era um espaço simples, mas silencioso. Ali, debaixo da sombra de um ipê amarelo florido, o único colorido que rompia o cinza do dia, ele desligou o motor, respirou fundo e pegou a carta. O papel estava envelhecido, com as bordas amareladas, cheirava guardado. Era a letra dela, inconfundível, firme, com aqueles S compridos e os T cruzados com força. Segurou o envelope por alguns minutos. O rádio ainda chiava baixo, tocando o modão antigo de Milionário e José Rico, que falava de saudade de caminhos longos demais. Quando finalmente criou coragem para abrir a carta, o tempo pareceu parar. Meu Júlio, se você estiver lendo isso, é porque andou mexendo onde eu pedi para não mexer. Te conheço. Sei que o senhor nunca resistiu a uma gaveta trancada ou a um envelope esquecido. Ele sorriu de canto. Era bem o jeito dela. Escrevo sem saber se um dia vai ler, mas escrevo para deixar registrado. Você foi o grande amor da minha vida. Só que eu sempre soube que a estrada ia dividir você comigo. Não tenho mágoas, mas tenho um pedido. Quero que você pare. Um dia, nem que seja por uma semana. Que pare para viver fora da estrada. Que escute histórias. Que conte as suas. Que ajude alguém que não esteja no meio da pista. Você tem mais dentro de si do que imagina. E se encontrar a Cida, diga que eu nunca esqueci da nossa promessa. Com amor, sua eterna companheira de viagem. A menção a Cida o atingiu como um freio de emergência. Era a mesma mulher que o rapaz do posto, o frentista, havia citado. A mãe dele, Dona Cida. Júlio ficou olhando vazio, tentando puxar da memória qualquer promessa feita no passado. Sabia que havia algo ali, algo antigo, mas estava enterrado sob anos de poeira e quilômetros rodados. Dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope e a guardou no porta-luvas. Não conseguiria seguir viagem naquele dia. A estrada podia esperar. Fazia tempo que ele mesmo não se dava esse direito. Voltou a pé até o posto. O sol já começava a descer no horizonte, tingindo tudo com um laranja quase poético. O jovem frentista, cujo nome agora sabia ser Rafael, estava abastecendo uma caminhonete velha. Quando viu Júlio se aproximar, sorriu. Voltou? Esqueceu alguma coisa. Voltei para conversar. Rafael se surpreendeu. Encostou a mangueira, limpou as mãos no pano preso ao cinto e caminhou até ele. Fiquei pensando, essa sua mãe, a Cida. Ela chegou a conhecer a minha esposa? Conheceu. As duas trabalharam juntas numa cooperativa faz uns 20 anos. Minha mãe falava muito da dona Nara. Disse que ela era firme, decidida, que entendia de tudo, até de mecânica. Júlio sorriu. Nara era mesmo assim. Sabia do motor quase tanto quanto ele.
Às vezes, mais. E essa tal promessa, você sabe do que se trata? Rafael fez que não com a cabeça. Não sei. Só sei que minha mãe dizia que, se um dia o senhor aparecesse por aqui, ela queria muito reencontrá-lo, mas nunca disse por quê. Nesse momento, a porta do restaurante se abriu com força e Dona Zuleide apareceu, a dona do azulão. Era uma mulher robusta, de cabelos tingidos de vermelho escuro, sempre com o avental manchado de farinha. Tinha um jeito prático e língua afiada. Seu Júlio, que surpresa boa. Faz tempo que não para por essas bandas. Ele tirou o chapéu e a cumprimentou. Pois é, Zuleide, resolvi tirar um tempo fora da pista. Aleluia! Isso aí é raro de se ver. Quer jantar? Fiz empadão goiano. Só se for com aquela pimenta da casa. Ela sorriu, satisfeita. Vai na conta da casa. Caminhoneiro que volta pro mundo merece jantar bem. Sentaram-se os três, Júlio, Rafael e Zuleide, numa das mesas de madeira rústica. Comeram, conversaram, e pela primeira vez em muitos anos, Júlio se sentiu incluído no mundo que não girava ao redor do retrovisor. Descobriu que o posto andava com dificuldades financeiras, que Zuleide pensava em vender tudo, que Rafael sonhava em estudar engenharia, mas não tinha como pagar a inscrição do vestibular em Brasília. Júlio ouvia, e algo dentro dele começava a se mexer. Mais tarde, quando já se despedia, Rafael entregou a ele um pequeno pacote. Minha mãe pediu para te dar. Disse que guardou isso desde aquele dia em Rio Verde. Júlio abriu com cuidado. Era uma foto antiga. Nara, ele mesmo e Cida, sorrindo em frente a uma Kombi adaptada para a feira de produtos artesanais. No verso, escrito à mão, nunca esquecer, a promessa de ajudar a contar as histórias da gente. Era isso, a tal promessa. As três, Cida, Nara e Zuleide, tinham criado um projeto para registrar as histórias das mulheres do campo e das estradas. Queriam montar um livro, mas a vida foi separando cada uma delas. Naquela noite, Júlio dormiu no caminhão, deitado com a foto na mão. O som dos grilos, o cheiro de terra molhada que vinha do campo após a garoa noturna e a lembrança da esposa o embalaram. A estrada sempre lhe ensinara a seguir, mas agora ela estava lhe mostrando que também era possível voltar. Na manhã seguinte, o sol ainda não havia rompido completamente o horizonte quando Júlio acordou com o barulho de um rádio ligado em volume alto. Era o velho programa Sertanejo Raiz, aquele que todo caminhoneiro ouvia ao amanhecer, apresentado por uma voz grave e lenta que fazia lembrar de tempos mais simples. A música que tocava falava de reencontro e promessa, parecia coincidência demais. Sentou-se devagar na boleia, coçando os olhos. A foto da noite anterior ainda estava ao lado, junto com a carta da esposa e a fita cassete que ele nunca ouvirá. Pegou a fita nas mãos, virou, examinou. Não tinha rótulo, só um rabisco em caneta azul desbotada, para quando a saudade bater forte. Resolveu fazer algo que evitava há anos. Vasculhou no painel toca-fitas velho do caminhão. Ainda funcionava, mesmo com o chiado característico. Encaixou a fita com cuidado. Apertou o botão play. Uma voz feminina, doce e firme, preencheu o pequeno espaço da cabine. Se você está ouvindo isso, é porque parou. E se parou, é porque alguma coisa mudou aí dentro. Isso é bom. A gente precisa parar às vezes, mesmo quando a estrada chama. Júlio, meu amor, essa é minha voz para quando você não aguentar mais o silêncio. Ele congelou. Aquela voz, que há anos ele só ouvia em lembranças difusas, agora ecoava de novo ali, entre a direção e o para-brisa. Se algum dia você voltar para o azulão, tenta procurar a Zuleide ou a Cida. A gente tinha um plano bonito, e você sempre foi parte disso, mesmo sem saber. Júlio apertou os olhos, respirou fundo. Era como se Nara estivesse sentada ali ao lado, com seu jeito direto e a mão firme no braço dele. Passou alguns minutos parado, ouvindo o resto da gravação. Ela falava de sonhos, de mulheres que tinham histórias incríveis, mas que ninguém ouvia, de caminhoneiros que levavam mais que carga, levavam pedaços de si por aí, e que esses pedaços precisavam ser contados. Aquela manhã, Júlio não pegou a estrada. Voltou ao posto. Encontrou Zuleide limpando as mesas e Rafael carregando caixas de água para o freezer. Preciso conversar com vocês,
disse ele. Os dois pararam. Zuleide ergueu as sobrancelhas. O que houve? Lembra daquele projeto antigo, o tal livro das mulheres da estrada, da promessa que você, Cida e Nara fizeram? Zuleide largou o pano no balcão. Achei que ninguém mais lembrava disso. Eu lembrei. Quer dizer, a Nara me fez lembrar. Ela gravou uma fita. Falou disso. E ontem o Rafael me deu uma foto. Acho que está na hora de cumprir essa promessa. A dona do posto olhou por longos segundos. Seus olhos, sempre atentos e práticos, suavizaram-se. Eu tentei manter isso vivo por um tempo, mas depois que Nara partiu e Cida teve que cuidar sozinha do menino, a vida apertou. Eu posso ajudar, disse Júlio, com firmeza. Não sei escrever bonito, mas sei ouvir e sei dirigir. Posso ir atrás dessas histórias. Tenho conhecidos em todo canto. Se ainda tiverem interesse. Zuleide cruzou os braços e suspirou. O interesse nunca morreu. O problema era como fazer. Rafael, que escutava de lado, se aproximou. E se a gente usar a internet, gravar os relatos, colocar num canal ou num site. Dá para fazer vídeo, áudio, eu sei mexer nessas coisas. Júlio franziu a testa. Internet? Esse tipo de coisa não é pra gente da estrada. Claro que é, seu Júlio. É pra todo mundo. O senhor não imagina quanta gente quer ouvir essas histórias. Minhas tias que moram longe vivem assistindo vídeos de gente contando a vida no interior. Zuleide mordeu o lábio. Pensou. Depois assentiu devagar. Então tá. Vamos fazer assim. Você vai começar ouvindo quem passar por aqui. Todo caminhoneiro, toda mulher viajante, todo romeiro. Cada um tem uma história. Rafael ajuda a gravar. Eu preparo o lugar. Júlio olhou em volta. A lanchonete do posto estava meio vazia, com cadeiras gastas e parede manchada. Mas viu ali potencial. E se a gente arrumasse esse espaço, deixasse um cantinho para gravar os relatos, um painel de madeira, uma luz decente, um café passado na hora. Rafael abriu um sorriso. E um banner com o nome, Vozes da Estrada. Zuleide riu. Isso soa bonito. Sonhador, mas bonito. Na semana seguinte, o posto começou a mudar. Júlio não pegou estrada. Em vez disso, ajudou a montar um cantinho improvisado com um fundo de lona, 2 banquinhos e um microfone emprestado da rádio comunitária da cidade próxima. Rafael usava seu celular para filmar, editava à noite e subia os vídeos num canal simples chamado Vozes da Estrada. O primeiro vídeo foi o da própria Zuleide, contando sobre sua juventude, quando cozinhava para mais de 50 caminhoneiros por dia. Em menos de uma semana, o vídeo ultrapassou 1000 visualizações. O segundo foi de um senhor de chapéu largo que contava sobre como perdeu tudo numa enchente e passou a viver dentro do caminhão. No terceiro, uma mulher romeira narrou sua caminhada anual para a Trindade, depois de superar uma paralisia nas pernas. As histórias emocionavam, tocavam quem assistia e começavam a atrair olhares curiosos para o velho posto azulão. Gente parava só para ver o lugar das histórias. Turistas da cidade, caminhoneiros que ouviam falar no rádio e até jornalistas regionais. Com o tempo, começaram a chegar doações. Café, tinta para parede, cadeira nova, até uma câmera melhor. Mas o que mais surpreendeu Júlio foi o sentimento que crescia dentro dele. Um sentimento de propósito, de utilidade. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que fazia parte de algo maior que a estrada. Certa tarde, enquanto filmavam mais um depoimento, uma caminhonete estacionou. De dentro, desceu uma mulher de pele morena clara, cabelo preso em coque alto e uma postura que denunciava a experiência de estrada. "Vocês que estão gravando história de caminhoneiro?" perguntou, com voz firme. "Somos sim. Quer contar a sua?" "Não sei se minha história serve para isso. Toda história serve", respondeu Júlio, oferecendo o banco. A mulher sentou-se. Contou sobre os anos dirigindo sozinha, sobre como largou a família que a queria só dentro de casa, sobre os amores que viveu pelo caminho e a solidão das madrugadas nas BRS. Ao final, com os olhos marejados, disse: "Nunca pensei que alguém ia querer ouvir o que eu tinha para dizer." Foi nesse dia que Rafael, do outro lado da câmera, disse baixinho: "A gente devia transformar isso num livro." Júlio olhou para a foto da esposa e sorriu.
Talvez fosse esse plano desde o início. O sol nascia mais uma vez sobre a BR-060, tingindo o céu de tons alaranjados, fazendo o asfalto parecer ouro derretido. No posto azulão, o aroma do café recém-passado se misturava ao cheiro de óleo diesel e terra seca. Era início de agosto, época de seca braba, quando até o silêncio do cerrado parecia estalar. Júlio, sentado à mesa de madeira na varanda lateral do restaurante, observava o movimento com uma xícara fumegante nas mãos. Nos últimos 30 dias, desde que recomeçara ali, sua rotina deixará de ser só marcha, freio e volante. Agora, entre um depoimento e outro, ajudava a consertar cadeiras, revisar caminhões de colegas, escutar a vida dos outros com atenção rara. O canal Vozes da Estrada começava a ganhar nome. Já eram mais de 8.000 seguidores. Mas mais do que números, eram os comentários que tocavam Júlio. Mensagens de filhos que agradeciam por ouvir a história do pai, netas que redescobriam a avó através de um depoimento de 30 minutos. Gente de toda parte dizendo: essa história é igual à minha, ou nunca pensei que minha vida fosse parecida com a de um caminhoneiro. Enquanto mergulhava nesses pensamentos, o ronco de um motor conhecido o despertou. Era a colega caminhoneira, Marta, que ele conhecera nos tempos de estrada, há quase 20 anos. Ela estacionou seu Volvo FH prata ao lado do seu velho caminhão e desceu com a mesma energia de sempre. Passos firmes, óculos escuros, lenço no pescoço e sorriso largo. Ué, seu Júlio aposentou sem avisar? A estrada cansou de mim, talvez. Ou eu dela, respondeu, sem levantar da cadeira. Duvido. Caminhoneiro de verdade não para. Só muda de pista. Riram. Marta entrou, pediu um pão de queijo e voltou para sentar-se ao lado dele. Conversaram por horas. Ela contou que pensava em vender o caminhão e abrir uma pequena oficina para motoristas autônomos só com mecânicas mulheres. Dizia que preconceito cansava mais que as longas distâncias. E você? Ela perguntou, olhando para ele com olhos atentos. Vai virar apresentador de rádio agora? Júlio hesitou antes de responder. Tô pensando em transformar tudo isso num livro. Ou mais, um projeto de verdade. Gente demais tem história boa demais para se perder no tempo. A Nara ficaria orgulhosa. Ela sempre teve esse dom de ver valor no que os outros ignoram. Ele assentiu. Sabia disso. A presença da esposa era constante ali. Às vezes no jeito de arrumar a mesa, outras no tom de voz com que falava com os depoentes. Era como se ela o guiasse por essa nova estrada. Marta o observava em silêncio. Tem gente querendo saber de você, disse de repente. Como assim? Um conhecido meu, de uma empresa de transporte lá de Minas. Estão montando o setor de memória da estrada. Querem alguém que entenda de gente, de caminhão, de Brasil profundo. Te vi nesse projeto no mesmo instante. Liguei para eles. Disseram que topam conversar contigo. Júlio ficou em silêncio. Salário bom, estável, plano de saúde, escritório com ar-condicionado, sem barro na bota. Ele riu. Parece tentador. É mais do que tentador, Júlio. É seguro. E você merece isso depois de tantos anos. Mas algo dentro dele o apertava. Olhou para o fundo do restaurante. Rafael, animado, ajudava uma senhora a montar o microfone. Zuleide separava empadinhas para os caminhoneiros que esperavam atendimento. Na parede, um mural com fotos dos depoentes mais marcantes. E o azulão? E o projeto? Isso aí vai andar com ou sem você. Já deixou a engrenagem girando. Às vezes, o certo é saber a hora de sair. Ele não respondeu. Só sorriu. No dia seguinte, foi visitar Dona Cida, a mãe de Rafael, que morava a poucos quilômetros dali, numa chácara simples, cercada de jabuticabeiras e cheiro de lenha. Cida estava sentada em uma cadeira de palha, com os cabelos presos num coque baixo e uma manta nos joelhos, apesar do calor. Olha só quem resolveu visitar uma velha, disse, abrindo os braços. Júlio se aproximou, emocionado. Demorei, mas vim. Sentaram-se sob a sombra de uma mangueira. O vento trazia o som de galinhas e de um rádio ligado baixinho dentro da casa. Nara sempre dizia que você era um bom homem. Só era teimoso. Eu fui. E ainda sou. Ela te deixou algo maior que saudade, sabe? Deixou o propósito. Cida contou que,
Antes de falecer, Nara escreveu várias ideias para o projeto do livro. Tinha até nomes de mulheres que deveriam ser entrevistadas, nomes de cidades, uma lista escrita num caderno azul que, até então, estava guardado no armário da casa de Cida. Júlio recebeu como se fosse uma relíquia. Isso aqui muda tudo. Não muda não, Júlio. Só continua. Vocês é que decidiram parar de ouvir o que a vida sussurra. Dias depois, Júlio teve que encarar um dilema real. O pessoal da empresa de Minas ligou. Queriam uma resposta. A proposta era excelente. Pela primeira vez na vida, ele teria uma aposentadoria confortável, sem precisar depender de frete nem da instabilidade da estrada. Passou a noite inteira pensando, sentado na boleia, com a fita da Nara tocando em repetição e o caderno azul aberto no colo. Pegou uma folha do caderno e escreveu algo que nunca tinha escrito. Preciso escolher entre segurança e missão. Mas talvez segurança seja ficar onde meu coração está. Pela manhã, entrou na lanchonete. Chamou Zuleide, Rafael e Marta. Contou da proposta, da chance de começar de novo, com tudo mais fácil. Contou também do caderno. E aí, vai aceitar? Perguntou Rafael, curioso. Júlio sorriu. Vou ficar. Aqui mesmo. Se quiserem, transformo esse projeto num instituto, num acervo, numa biblioteca da estrada. Zuleide bateu as mãos na mesa. É disso que a gente precisa. Gente com raiz, com vontade. Marta apenas sorriu, satisfeita. Nas semanas seguintes, o azulão virou assunto nas rádios, do interior e até numa matéria de TV. Caravanas passaram a visitar o local. Uma ONG de preservação cultural entrou em contato e se ofereceu para digitalizar todos os depoimentos. Júlio não era mais só um caminhoneiro. Era agora um guardião de histórias. Um homem que rodou o Brasil inteiro, só para descobrir que o destino que mais importava estava parado num velho posto da BR-060, esperando por ele há anos. O projeto Vozes da Estrada se expandiu. Viajou por outras cidades. Grupo de jovens começaram a replicar a ideia em outros estados. E no centro de tudo estava ele, com sua voz calma, seu caderno de anotações e o velho chapéu surrado que se tornará símbolo da iniciativa. Numa tarde, enquanto reorganizava os arquivos de vídeo com Rafael, uma carta chegou pelo correio. Era de uma senhora de Santa Catarina. Assisti à história da caminhoneira Marta. Me emocionou. Sempre achei que minha vida era pequena demais para virar história. Hoje percebi que talvez alguém, em algum lugar, precisa ouvir o que vivi. Obrigada por isso. Vocês me devolveram minha voz. Júlio fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Ele cumprirá a promessa, não apenas a feita à esposa, mas aquela silenciosa que todo caminhoneiro carrega, há de levar, mesmo sem saber, muito mais do que carga, há de levar sentido. O mês de setembro trouxe mais que o calor seco do cerrado. Trouxe movimento, gente nova e conversas acaloradas no posto azulão. Desde que o projeto Vozes da Estrada ganhará notoriedade, um fluxo constante de pessoas vinha até o local. Estudantes, jornalistas, aposentados, curiosos e, para surpresa de Júlio, até políticos. Naquela manhã de quarta-feira, o burburinho começou cedo. Carros com adesivos, bandeiras tremulando ao vento e homens de paletó caminhando entre as bombas de gasolina. Rafael correu até a lanchonete onde Júlio tomava o segundo café do dia. Tem político aí fora. Seu Júlio. Aqueles que aparecem só em época de campanha. Estão dizendo que querem conversar com o senhor. Júlio ergueu as sobrancelhas. Comigo? Falaram que viram o canal, que gostaram do projeto, que querem propor parceria cultural. Rafael usou o termo com ironia. Zuleide entrou logo atrás, com o avental manchado e um pano na mão. É aquele rapaz jovem, o da rede social. Tá aqui com o assessor, fotógrafo e tudo. Parece que vai fazer discurso aqui mesmo. Júlio suspirou fundo. Sabia o tipo. Gente que aparecia quando a coisa fazia barulho, mas sumia quando precisava pôr a mão na massa. Saiu devagar, ajeitou o chapéu e atravessou o pátio. No centro, cercado por meia dúzia de câmeras de celular, estava Nicolas, o jovem político conhecido por discursos inflamados e presença forte nas redes sociais. Ele gesticulava com entusiasmo, segurando o microfone sem fio.
Este lugar é um exemplo de como o povo brasileiro se levanta sozinho, sem depender do Estado. Um homem simples, um caminhoneiro, transformou um posto de estrada em centro cultural. Isso é Brasil de verdade. O público aplaudiu. Alguns batiam fotos. Outros pareciam confusos. Júlio se aproximou, cauteloso. Nicolas o viu e imediatamente abriu um sorriso largo. Aqui está ele, o homem do momento. Júlio, meu amigo, que honra. O político estendeu a mão. Júlio apertou, por educação, mas manteve o rosto neutro. Bom dia. Nicolas passou o braço ao redor dele, posando para mais fotos. Pessoal, este homem representa o que há de mais valioso no nosso país: memória, trabalho e fé. E por isso, quero anunciar que, se eleito, vamos apoiar com recursos o projeto Vozes da Estrada. Mais aplausos. Júlio, porém, permanecia calado. Depois do discurso, foram para a varanda do restaurante. Nicolas pediu uma água com gás. Júlio aceitou um café. Gosto do seu projeto. Tem tudo a ver com o que eu defendo. Começou o político. Raiz, identidade, povo real. A gente precisa tirar isso do papel e levar pro país inteiro. E você pode ser o embaixador dessa ideia. Embaixador? Perguntou Júlio, com uma ruga de dúvida na testa. Isso, uma espécie de representante. Vai dar entrevistas, viajar comigo em campanha, mostrar pro povo que estamos juntos nessa. O senhor é autêntico. Um símbolo. Rafael, sentado à mesa ao lado, franziu a testa. Zuleide cruzou os braços e se manteve em silêncio. Agradeço a consideração, respondeu Júlio, com calma. Mas meu lugar é aqui, escutando histórias, não discursando. Mas é justamente por isso que o senhor é perfeito. O povo vai se identificar. Podemos criar um fundo cultural, promover encontros com caminhoneiros de todo o país. E Júlio ergueu a mão, interrompendo. Com todo respeito, moço, a gente aqui não trabalha com promessa de campanha. Trabalha com café quente, estrada batida e verdade. Nicolas ficou visivelmente desconcertado. Respirou fundo e tentou sorrir de novo. Tudo bem, tudo bem. Fica o convite. Meu assessor vai deixar o contato. Qualquer coisa, estamos à disposição. O político foi embora pouco depois, seguido por seus assessores, bandeiras e câmeras. Deixou para trás um silêncio desconfortável e algumas expressões céticas. Naquela noite, Júlio e Rafael sentaram-se na varanda, observando o movimento de carretas entrando e saindo do pátio. Ele parecia animado, mas, sei lá, meio exagerado, né? Disse Rafael. Exagero é a alma de quem não viveu estrada, respondeu Júlio. Quem já dormiu em acostamento sabe que as palavras mais fortes são as que vêm em silêncio. O senhor acha que ele só veio aqui para se promover? Não sei. Talvez não. Talvez ele até tenha se emocionado de verdade. Mas emoção não é compromisso. E a gente precisa de compromisso com quem conta e com quem ouve. Dias depois, a visita de Nicolas virou notícia. Sites de política, vídeos no TikTok, até matérias em programas de TV mostravam trechos do seu discurso no Azulão. A visibilidade trouxe mais curiosos ao local, mas também trouxe cobrança. Chegaram convites para entrevistas, reuniões com secretarias de cultura e até um convite para palestrar num evento em Goiânia. Júlio recusou todos. Não quero virar celebridade. Quero continuar escutando. Mas Zuleide, preocupada com a sustentabilidade do projeto, chamou Júlio para uma conversa séria. Você sabe que esse movimento cresce. E cresce com ou sem você. Se não organizarmos isso direito, vai virar bagunça. E o que sugere? Que a gente formalize. Crie uma associação. Registre a marca. Peça apoio. Sim, mas com nossos termos. Ele concordou. A estrada ensinara que até a carga mais leve precisa de amarração firme. Assim, fundaram o Instituto Vozes da Estrada, com CNPJ, estatuto, reuniões quinzenais e um comitê formado por caminhoneiros, donas de casa, universitários aposentados. Tudo bem transparente, como o céu do cerrado depois da chuva. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um dos vídeos mais simples, o de um senhor de 78 anos que contava como aprendeu a ler aos 60 para poder ler placas na estrada, viralizou. Foi parar em redes sociais de fora do país,
citado por um escritor argentino e até compartilhado por uma atriz global que dizia: as histórias mais verdadeiras estão nas margens. O canal ultrapassou 100 mil inscritos. Júlio, que mal sabia mexer num celular moderno, virou símbolo de resistência e afeto, mas se manteve igual. Continuava acordando cedo, passando café e ouvindo. Sempre ouvindo. Em outubro, um novo projeto surgiu. A Carreta das Vozes, uma ideia de Rafael e Marta. Um caminhão adaptado com estúdio móvel, que rodaria pelas cidades menores para registrar histórias onde quase ninguém vai. A ideia era simples e ambiciosa. Júlio hesitou no começo. Tinha medo de que tudo ficasse grande demais e perdesse a alma. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Mas mudou de ideia após um encontro especial. Estava sentado na varanda quando uma jovem caminhoneira se aproximou, visivelmente emocionada. Seu Júlio, meu pai contou a história dele aqui, há 2 meses. O vídeo chegou até mim pelo WhatsApp. Eu não falava com ele fazia 6 anos. A gente brigou quando eu decidi virar caminhoneira. Depois que vi o vídeo, liguei para ele e a gente se reconciliou. Ela parou por um momento com a voz embargada. Obrigada por isso. O senhor não tem ideia do que fez. Ele ofereceu a cadeira ao lado. Os dois se sentaram e Júlio entendeu, de vez, que escutar era mais que registrar. Era curar. Aceitou a Carreta das Vozes. E junto com Rafael, Marta e voluntários, saiu para sua primeira viagem sem carga, mas com missão. Rodaram por pequenas cidades, ouviram parteiras do sertão, violeiros esquecidos, ex-caminhoneiros cegos, feirantes, romeiros, professores, artesãs e tantas outras vozes se pareciam ter se calado com o tempo. Júlio anotava tudo. Carregava sempre o caderno azul da Nara no bolso do colete. Em cada parada, dizia a mesma frase: o que você tem para contar pode ser a resposta que alguém está precisando ouvir. E as pessoas contavam. No retorno ao Azulão, foram recebidos com festa. Zuleide preparou pamonha, o coral de senhoras da cidade cantou no pátio e até a rádio local transmitiu ao vivo. Era o fim da primeira viagem na carreta. Perguntar ao ChatGPT o retorno da Carreta das Vozes ao posto Azulão foi marcado por uma energia difícil de descrever. Parecia um reencontro de velhos amigos, ainda que muitos ali jamais tivessem se visto antes. Era como se todos compartilhassem uma mesma alma de estrada. O asfalto havia criado laços invisíveis entre gente de diferentes lugares, sotaques e passados. O pátio do posto estava mais cheio que nunca. Caminhoneiros, romeiros, moradores da cidade curiosos formavam um público atento. No alto do caminhão adaptado, uma pequena tela de projeção exibia trechos dos depoimentos gravados durante a viagem. Eram histórias curtas, simples, mas carregadas de sentimento. O violeiro que nunca saiu de seu povoado, mas encantava motoristas com cantigas antigas. A mulher que cozinhava quentinhas na beira da estrada havia 30 anos, sabia o nome de cada caminhoneiro que comia por ali. O jovem mecânico surdo que lia lábios e consertava qualquer motor só pelo toque das mãos. Júlio, de pé ao lado de Rafael e Marta, observava em silêncio. Não precisava dizer nada. Os olhos dele diziam tudo. No fim da exibição, o público aplaudiu de pé. Uma senhora, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Júlio. Eu nunca imaginei que alguém fosse ligar para a vida da gente, moço. Meu marido rodou esse país por 40 anos. E agora eu sinto que ele está sendo lembrado do jeito certo. Júlio apenas tocou a mão dela, firme, com aquele gesto que diz mais do que 1000 palavras. Estava ali o coração do projeto. Não era sobre fama, nem sobre política. Era sobre presença, sobre olhar no olho de quem, por muito tempo, foi ignorado. Na semana seguinte, com o sucesso da viagem, o projeto ganhou novo fôlego. Doações começaram a chegar de todos os lados, desde livros usados até computadores para digitalizar os relatos. Universidades da região entraram em contato para apoiar com estagiários e pesquisadores. Zuleide e Rafael passaram a organizar turnos e escalas. Marta assumiu a frente da próxima viagem da carreta. Júlio, por sua vez, voltou ao posto
Queria estar perto do berço do projeto, cuidar das raízes, escutar os que ainda passavam por ali. Mas algo inquietava. Nos últimos dias, vinha recebendo bilhetes anônimos, deixados embaixo da porta do caminhão. Eram mensagens curtas, escritas à mão. Nem toda voz merece eco. Tem história de mais e respeito de menos. Quem mexe com o passado corre o risco de ser engolido por ele. A princípio, Júlio achou que fosse algum tipo de trote. Depois pensou que talvez fosse alguém incomodado com o sucesso do projeto. Ou pior, com alguma história que havia sido contada e desenterrado feridas antigas. Mostrou os bilhetes a Zuleide e Rafael. Os dois ficaram preocupados, mas concordaram em manter a calma. Sempre tem gente incomodada quando a verdade começa a andar, disse Zuleide. Mas isso não vai nos parar. Mesmo assim, Júlio passou a andar mais atento. Toda vez que alguém novo chegava, ele observava melhor. Notava os olhos, os gestos, o jeito de falar. A estrada ensinava que perigo nem sempre fazia barulho. Em um fim de tarde, enquanto limpava o painel do caminhão, foi surpreendido por um homem alto, de boné desbotado e botas de couro. Tinha aparência rude, barba por fazer e voz seca. É você que está gravando as histórias do povo? Júlio assentiu. Tem alguma para contar? Não, mas acho que vocês estão mexendo onde não deviam. Minha irmã apareceu num vídeo aí. Falou demais. Exagerou. A família não gostou. A gente só grava o que a pessoa quer dizer. Mas nem todo mundo quer ouvir. O homem virou as costas e foi embora. Júlio não respondeu, mas guardou o rosto dele. Não por medo, mas porque a estrada também ensinava que memória é proteção. Na mesma semana, Rafael chegou empolgado. Seu Júlio, o canal bateu 200 mil seguidores. E tem uma ONG alemã que quer traduzir os vídeos para outros idiomas. Júlio sorriu, mas a preocupação ainda rondava seus pensamentos. Conversou com Marta, que estava organizando a próxima rota da carreta. Evita parar em cidades pequenas demais dessa vez. Vamos focar em polos maiores. É bom ter mais estrutura e gente por perto. Só por precaução. Acha que pode dar problema? Não quero dar nome para isso ainda. Mas senti o cheiro da estrada quando ela avisa. Algo vem vindo. Marta entendeu. Ela também era da estrada. Sabia que o silêncio carregava alertas. Alguns dias depois, aconteceu o inesperado. Durante a gravação de um novo depoimento, os equipamentos falharam. Tudo desligou de repente. Quando Rafael foi verificar o sistema, percebeu que o HD principal havia sido formatado. Alguém mexeu nisso, disse ele, pálido. Mais de 20 depoimentos recentes tinham desaparecido. Vídeos que ainda não tinham backup, pois o servidor novo ainda não estava instalado. Júlio sentiu o coração pesar. Não era apenas perda de material. Era como se tivessem roubado um pedaço de cada vida que confiaram suas histórias àquela equipe. Zuleide ficou furiosa, mas, como sempre, foi prática. Vamos convocar a comunidade. Se foram histórias que sumiram, vamos recontá-las. A estrada tem memória viva, e foi isso que fizeram. Num gesto de resistência e carinho, convocaram todos os que haviam gravado nos últimos 2 meses para retornarem ao posto. Regravaram, com mais profundidade, com mais cuidado. Alguns acrescentaram detalhes que haviam esquecido antes. Outros trouxeram familiares para contar junto. O movimento virou símbolo de resiliência. E mais uma vez, o projeto cresceu. Agora, com um novo lema, História que some, a gente reconta. Foi então que um convite especial chegou. Uma Universidade Federal de Goiás organizava congressos sobre cultura popular e memória. Queriam uma mesa dedicada ao Vozes da Estrada. E queriam que Júlio falasse, ao vivo, no auditório. Ele hesitou. Eu não sou homem de palco. Mas Marta insistiu. Não precisa ser. Só fala do que você vê todo dia. Do que você ouve. Do que sente. Isso é o que falta nesse mundo. Alguém que diga as coisas do jeito certo, sem floreio. No dia da apresentação, Júlio vestiu sua melhor camisa xadrez, passou um pano nas botas e colocou o velho chapéu. O auditório estava cheio. Estudantes, professores, pesquisadores, gente acostumada a usar palavras difíceis. Júlio subiu ao palco com passos lentos.
Pegou o microfone, olhou ao redor e respirou fundo. Boa tarde, eu sou caminhoneiro, mas nesses últimos meses descobri que também sou ouvinte de histórias, de gente, de vida. A plateia ficou em silêncio absoluto. Me disseram que o que a gente faz é cultura, patrimônio, registro histórico, mas para mim é mais simples. É só escutar quem nunca teve vez. É parar a marcha, desligar o motor e dizer: tô aqui, pode falar. Houve aplausos, longos, sentidos. Algumas pessoas choraram. Na saída, uma professora se aproximou. O senhor não é só ouvinte, é um curador da alma brasileira. Ele sorriu, sem entender direito o termo, mas aceitando o elogio com humildade. Dias depois, enquanto reorganizava o espaço da lanchonete, encontrou um envelope endereçado a ele. Sem remetente. Dentro, uma foto antiga. Era ele e Nara, num festival de caminhoneiros em 1994. Atrás, a caligrafia dela: se um dia você esquecer de quem é, volta pra cá. Ele segurou a foto contra o peito. Olhou o céu, que começava a mudar de cor. As primeiras chuvas da primavera se aproximavam. O cerrado suspirava vida nova. E Júlio, agora mais do que nunca, sabia quem era. Não apenas um homem de estrada, mas um homem que parou, não por cansaço, mas por escolha. Porque havia encontrado, entre um freio e outro, o destino mais improvável de todos: ouvir e dar voz a quem nunca teve microfone. Outubro avançava, trazendo uma mistura de calor intenso e noites frescas típicas do Cerrado. O posto azulão estava mais movimentado do que nunca, não só pelo fluxo de caminhoneiros, mas também pelos visitantes que buscavam conhecer o projeto que já conquistava corações por todo o país. Júlio sentia a rotina mais pesada. A responsabilidade do projeto crescia, e com ela, a cobrança. Não apenas das pessoas, mas também dele mesmo. Cada história que entrava no canal, cada depoimento, era uma semente que precisava ser regada com cuidado. Afinal, a estrada não era só asfalto, era vida, era gente, era emoção. Numa manhã ensolarada, Júlio chegou ao posto antes do amanhecer. Gostava desse momento, o silêncio da madrugada, os primeiros ruídos do dia, o cheiro do café recém-passado, a brisa que vinha do mato seco. Tudo aquilo o ajudava a pensar. Enquanto ajeitava as cadeiras da varanda, Rafael chegou apressado. Seu Júlio, o Nicolas apareceu aqui de novo. Diz que quer conversar. Júlio franziu o senho. Não gostava das interrupções políticas do que buscavam construir com tanto esforço. O que ele quer? Disse que quer ajudar, que agora entende o que é verdade, que quer investir. Júlio olhou para o horizonte, pensativo. Diz que entende, mas será que entende mesmo? Nicolas chegou acompanhado, com um semblante diferente daquela primeira vez. Menos empolgado, mais sério, talvez até sincero. Sentaram na varanda, com o barulho distante das máquinas de caminhões e o aroma do café ainda no ar. Júlio, começou Nicolas, eu pensei que podia usar o seu projeto para a campanha. Erro meu. O que o senhor faz é maior que política. Eu quero apoiar de verdade, sem interesse, se o senhor permitir. Júlio não respondeu na hora. Olhou para o amigo Rafael, que deu um leve aceno. Era um teste, um momento delicado. Se vai ajudar, tem que ser do nosso jeito, com transparência, com respeito e nada de promessa vazia. Nicolas assentiu, e dali saiu um acordo. Recursos para manutenção da carreta, apoio para eventos culturais e, principalmente, respeito à autonomia do Instituto Vozes da Estrada. Nos dias seguintes, o trabalho ganhou ritmo novo. Com o apoio financeiro, puderam comprar equipamentos melhores, pagar ajuda técnica para digitalizar e organizar todo o material acumulado. Mas, junto com o dinheiro, vieram exigências sutis. Um assessor de Nicolas sugeriu inserir conteúdos com temas políticos nos vídeos. Outra recomendação foi acelerar a produção para aproveitar o ganho de audiência. Júlio sentiu um desconforto crescente. A estrada não corre no ritmo de campanha, dizia Zuleide numa reunião. Se cedermos à pressa, perdemos o que nos torna únicos, completou Rafael. A equipe decidiu manter a essência, recusando interferências. E, aos poucos, Nicolas e seus assessores aprenderam a respeitar. Enquanto isso, um conflito interno crescia em Júlio.
A responsabilidade com o projeto o afastava da família. As ligações para a esposa Laura tornaram-se menos frequentes. As mensagens demoravam a ser respondidas. Você está mudando, Júlio, disse Laura numa chamada por vídeo, com uma mistura de preocupação e tristeza. Eu entendo o que está fazendo, mas a estrada não é só trabalho, é vida. E eu sinto falta do homem que parava para ouvir o silêncio. Ele concordava, mas não sabia como equilibrar tudo. A culpa apertava o peito. Para aliviar, decidiu fazer uma viagem curta com a carreta, apenas para rever a família e recarregar as energias. Levou Rafael e Marta junto, como apoio. No caminho, a paisagem mudou. O cerrado abriu espaço para a região mais verde, com pequenas fazendas, árvores frondosas e rios que cortavam a terra avermelhada. O ar cheirava a mato molhado. Pararam numa fazenda onde um velho amigo de Júlio vivia. Ali, entre uma prosa e outra, ele relembrou histórias de juventude, aventuras e sonhos antigos. Sentiu o peso da estrada, mas também o aconchego da memória. Naquela noite, sob o céu estrelado, teve uma conversa profunda com Rafael. Já pensou que o maior desafio não é gravar histórias, mas viver a sua? Perguntou Rafael. Júlio sorriu tristemente. Talvez seja. A estrada ensina a gente a seguir, mas não a ficar. Então talvez seja a hora de aprender a parar, nem que seja por um instante. De volta ao posto, receberam uma visita inesperada, a jovem caminhoneira que havia se reconciliado com o pai, graças ao projeto. Ela trouxe notícias que deixaram Júlio pensativo. Tem gente que quer entrar para o instituto, mas tem medo. Dizem que algumas famílias não querem que certos assuntos venham à tona. Júlio entendeu o que estava por trás. O projeto não só tirava vozes do silêncio, como despertava histórias antigas que incomodavam. Era uma faca de dois gumes, liberdade e medo lado a lado. No fim do mês, organizaram um grande evento cultural no Posto Azulão, com comidas típicas, música sertaneja, feira de artesanato e roda de conversa. Júlio fez questão de estar presente em cada detalhe. A emoção tomou conta quando uma senhora contou pela primeira vez a história do marido, caminhoneiro que tinha sido perdido para a estrada, não por ausência, mas por distância de coração. Foi um momento de silêncio coletivo, seguido de um abraço caloroso entre todos. Mesmo com todos os desafios, o projeto consolidava-se como uma verdadeira rede de apoio para caminhoneiros e suas famílias. O sucesso não veio fácil, e cada vitória trazia sacrifícios. Tempo longe dos entes queridos, desgaste físico, momentos de dúvida e insegurança. Mas, sobretudo, o que mantinha Júlio firme era a certeza de que, ali, naquela estrada entre o passado e o futuro, estava escrevendo um legado. A carreta já não era apenas um veículo. Ela se transformará em símbolo de resistência, memória e união. Júlio sentia, a cada quilômetro rodado, que carregava nas costas um mundo inteiro de histórias. Mas o peso do passado, que por vezes se fazia silêncio, começava a voltar em forma de ecos difíceis de ignorar. Naquela manhã de sexta-feira, o Posto Azulão estava mais silencioso do que o normal. Júlio chegou cedo, como de costume, e logo percebeu uma movimentação diferente. No canto da lanchonete, um grupo de caminhoneiros discutia com a voz baixa, quase em tom de segredo. Aproximou-se devagar, sentindo-a. Tensão no ar. O que está acontecendo? Perguntou. Um dos homens, com o rosto marcado pela estrada e olhos cansados, o encarou. Alguns amigos querem que a gente pare de colaborar com o projeto. Dizem que tem gente usando as histórias para mexer com assuntos que não interessam. Júlio franziu a testa. Sabia que, quanto maior o alcance, maior o risco de polêmica. Quem são esses amigos? Uns que não querem ver a verdade aparecer. Dizem que a gente está expondo demais a vida da gente, que isso pode trazer problema. Aquela conversa foi como uma faca na alma de Júlio. A estrada sempre foi um espaço de liberdade, mas também de regras não escritas. Respeitar o silêncio era uma delas, mas o medo não podia calar a voz de quem já havia encontrado força na partilha. No dia seguinte, Júlio e a equipe organizaram uma roda de conversa aberta, convidando todos os caminhoneiros, familiares e moradores da região. Ali, no meio do pátio do posto, as vozes começaram a se elevar, carregadas de emoção, dor e esperança. Eu já pensei em desistir, confessou uma caminhoneira,
mas ouvir a história dos outros me deu coragem para continuar. A gente tem que cuidar das nossas raízes, disse um caminhoneiro mais velho, mas sem medo. A verdade é parte da gente. O debate durou horas, até que o consenso foi claro. O projeto continuaria, mas com cuidado redobrado para respeitar limites e privacidade. Naquele mesmo mês, uma nova reviravolta apareceu. Rafael descobriu que o servidor do Instituto havia sofrido uma tentativa de invasão. Alguém tentou apagar as provas das histórias registradas. Isso é guerra, seu Júlio, disse Rafael, preocupado. Júlio sabia que a luta seria longa, mas não estava disposto a recuar. Investiram em segurança digital, criaram backups em nuvem e chamaram especialistas para proteger os dados. Enquanto isso, Marta cuidava do lado humano da coisa, garantir que as pessoas que participavam do projeto se sentissem seguras e acolhidas. Aos poucos, a carreta das histórias se transformava em uma casa ambulante. Júlio começou a reparar nos pequenos detalhes. A textura do couro do volante, o cheiro do combustível misturado ao aroma da terra molhada, o calor do sol refletindo no para-brisa. Cada detalhe, cada sensação, fazia parte daquele mundo que ele decidirá preservar. Em uma das viagens mais longas até então, rumo a uma cidadezinha próxima da fronteira com Minas Gerais, a equipe conheceu Dona Cândida, uma senhora que mantinha viva a tradição das cantigas de roda que embalaram gerações. Ela contou, com voz doce e firme, como aquelas músicas ensinavam respeito, coragem e união, mesmo em tempos difíceis. Foi um momento mágico, onde passado e presente se misturaram no canto daquela mulher e no olhar atento de Júlio. Enquanto isso, Nicolas mantinha seu apoio financeiro, mas respeitando os limites impostos. Isso gerou uma relação de confiança, ainda que sempre com uma pitada de desconfiança. Júlio aprendeu que, mesmo quando as intenções são boas, é preciso manter o foco e a clareza. A proximidade da época de festas no Cerrado trouxe um novo desafio. Com a expectativa de um grande evento no Posto Azulão para celebrar a cultura local, a equipe começou a planejar shows, feiras e exposições. Mas logo perceberam que a burocracia e a falta de infraestrutura poderiam atrapalhar os planos. Foi quando Júlio decidiu ir pessoalmente à prefeitura da cidade para negociar apoio. No encontro, enfrentou o habitual descaso, mas com paciência e firmeza conseguiu que liberassem o espaço público para a festa. O evento foi um sucesso, reunindo centenas de pessoas, com muita música, comida típica, dança e, claro, as histórias da estrada contadas em voz alta. Júlio sentiu o coração cheio de orgulho. Sabia que, apesar dos obstáculos, aquele sonho estava se tornando realidade. Porém, nem tudo era festa. Em casa, o afastamento entre ele e Laura continuava a incomodar. Em uma noite, após uma longa conversa por telefone, decidiram se encontrar no final de semana para conversar pessoalmente. Esse reencontro foi cheio de emoções e lágrimas contidas. Disseram que precisavam ouvir, reconheceram erros e prometeram fazer a relação funcionar, mesmo com as ausências da estrada. No encerramento do mês, um convite inesperado chegou. Desta vez, seria uma entrevista para uma rádio nacional, para falar sobre o Instituto Vozes da Estrada. Júlio sabia que era mais uma oportunidade de dar voz a quem sempre esteve calado. Ao preparar-se para a entrevista, relembrou todas as batalhas, os riscos, as pequenas vitórias. E, com a voz firme, contou a história de um homem comum que encontrou no silêncio dos outros a força para mudar sua própria vida. O sol nascia tímido no horizonte da BR-060, iluminando a imensidão do cerrado que parecia se estender até onde os olhos podiam alcançar. O posto Azulão começava a se encher de caminhoneiros, motoristas viajantes que, ao longo dos anos, tornaram aquele espaço um ponto de encontro, um refúgio e um lugar de histórias. Júlio, sentado na varanda, olhava para o movimento com um misto de satisfação e preocupação. A entrevista na Rádio Nacional havia aberto portas para o Instituto Vozes da Estrada, mas também trouxe uma série de desafios inesperados. Os telefonemas se multiplicavam e pedidos de ajuda chegavam de todas as partes do país. Enquanto o projeto crescia, as responsabilidades se multiplicavam na mesma proporção e Júlio sentia a pressão aumentar. Rafael, será que estamos preparados para isso tudo? Perguntou em um momento de silêncio entre os dois. Rafael, sempre otimista, respondeu: a gente nunca está 100% preparado, mas o importante é continuar.
No meio dessa correria, uma visita inesperada trouxe uma nova luz para a história. Maria, uma jovem caminhoneira de voz firme e sorriso aberto, apareceu no posto azulão com a sua pequena filha. Ela queria participar do projeto e contar a sua trajetória, marcada por preconceitos e desafios numa profissão ainda dominada por homens. Júlio a recebeu com entusiasmo, sentindo que aquela era uma nova etapa para o Instituto. A força dela não era só uma inspiração para outras mulheres, mas também uma ponte para uma nova geração. Enquanto se preparavam para gravar o depoimento de Maria, uma notícia chegou por telefone. A estrada que Júlio costumava usar para voltar para casa estava parcialmente interditada devido a obras. Era o tipo de notícia que qualquer caminhoneiro conhecia bem: atrasos, desvios, mudanças repentinas. Para Júlio, aquilo significava mais um obstáculo. Precisaria reorganizar toda a logística da carreta e repensar o roteiro das próximas semanas. Nos dias seguintes, a equipe enfrentou as dificuldades da mudança de percurso, o aumento dos custos e o desgaste físico. Marta, responsável pela parte administrativa, lutava para ajustar prazos e fornecedores, enquanto Rafael mantinha a equipe motivada. Júlio, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade crescer. Em meio a essa tensão, Nicolas voltou a aparecer no posto. Desta vez, não estava sozinho. Chegou acompanhado de um empresário local, interessado em conhecer o projeto. A visita foi marcada por conversas longas e estratégicas. Nicolas defendia a importância de ampliar o alcance do Instituto, buscando parcerias e recursos. "Precisamos pensar grande", disse ele. "O que vocês fazem aqui pode virar um movimento nacional." Júlio, contudo, manteve a cautela. Crescer é importante, mas sem perder a essência. A conversa terminou com um aperto de mão firme, mas com a sensação de que novos desafios viriam. Naquela mesma semana, Júlio recebeu uma carta de Laura. Ela queria marcar uma visita surpresa no posto azulão, para acompanhar de perto o trabalho e entender melhor aquela parte da vida dele que sempre parecia distante. O reencontro entre os dois foi marcado por emoção, silêncios e momentos de cumplicidade. Durante a visita, Laura conheceu a equipe, caminhoneiros, e ouviu histórias que a fizeram enxergar Júlio com outros olhos. Mas, no fundo, Júlio sabia que o maior obstáculo ainda estava por vir: encontrar o equilíbrio entre a estrada, o projeto e a família. Em uma noite clara, sentados na varanda, ele e Laura conversaram longamente sobre sonhos, medos e planos. "Eu não quero que a gente se perca", disse Laura, segurando a mão dele. "Nem eu", respondeu Júlio. "A estrada pode ser longa, mas o caminho de volta sempre será para você." No dia seguinte, a rotina do posto azulão foi interrompida por uma reviravolta inesperada. Durante a gravação de um depoimento, um problema técnico quase fez perder todo o material daquele dia. A tensão tomou conta do ambiente e Júlio precisou agir rápido para evitar que a história daquela família caminhoneira fosse apagada para sempre. Com a ajuda de Rafael e de um técnico contratado, conseguiram recuperar os arquivos, mas o susto serviu de alerta. O episódio reforçou a importância do cuidado com as histórias, do respeito ao passado e da dedicação para preservar cada detalhe. Júlio sentia que, a cada vitória, pagava um preço: horas a menos com a família, noites mal dormidas, ansiedade constante. Mas também sabia que estava fazendo diferença, e isso era maior que qualquer sacrifício. Ao final do mês, o Instituto Vozes da Estrada recebeu uma homenagem na prefeitura local, reconhecendo o trabalho social e cultural que vinha realizando. Júlio subiu ao palco com um sorriso contido, sentindo o coração apertado. Aquela era a recompensa de todo o esforço, a certeza de que, apesar dos desafios, a estrada levava para um lugar melhor. Aquela manhã de novembro começou diferente. O céu do cerrado parecia mais claro, como se o sol estivesse ansioso para iluminar um novo capítulo da vida de Júlio e de todos que compartilhavam da sua jornada. O posto azulão, que durante anos fora palco de histórias, encontros e batalhas, se preparava para um evento especial: a inauguração da nova sede do Instituto Vozes da Estrada, agora ampliado, com espaço para oficinas, biblioteca e até uma pequena rádio comunitária dedicada a contar as histórias de caminhoneiros de todo o país. Júlio sentia um misto de nervosismo e orgulho enquanto caminhava pelo pátio. O projeto, que começara com uma carreta e uma ideia simples, havia se tornado um movimento capaz de transformar vidas.
Ao seu lado, Rafael e Marta organizavam os últimos detalhes, animados com a quantidade de pessoas que começavam a chegar. Familiares, caminhoneiros, parceiros e até mesmo pessoas que nunca tinham pisado numa estrada antes, mas que haviam sido tocadas pelas histórias contadas. Laura estava lá, com um sorriso que iluminava os olhos. A distância, que antes parecia um abismo, agora se estreitava a cada dia. Antes da cerimônia, Júlio recebeu uma visita inesperada: Nicolas Ferreira, o homem que, no começo, parecia ter intenções questionáveis, agora estava ali como parceiro e amigo. Você mostrou o que realmente importa, disse Nicolas, apertando firme a mão de Júlio. Eu só precisei aprender a ouvir. Júlio sorriu, emocionado. E eu precisei aprender a confiar. O evento foi marcado por discursos emocionados, músicas típicas do Cerrado, depoimentos que fizeram a plateia rir e chorar. Cada palavra reforçava o poder das histórias, a força do coletivo e a beleza de uma estrada que, apesar de longa e cheia de curvas, levava sempre ao encontro. Uma das atrações mais aguardadas foi o testemunho de Maria, a jovem caminhoneira que havia encontrado no projeto uma nova voz, com isso, uma nova vida. Hoje, eu me sinto parte de algo maior, disse ela, com a voz firme. Não estou sozinha na estrada. Enquanto a cerimônia seguia, Júlio sentou-se na varanda, olhando para o horizonte onde a estrada parecia se perder. O vento suave carregava o aroma da terra, da grama seca e do café recém-passado. Era o cheiro da vida, da luta, da esperança. Naquele momento, ele sentiu que cada sacrifício havia valido a pena. As semanas que se seguiram foram de muito trabalho, mas também de celebração. O Instituto crescia e, junto com ele, a rede de apoio, a troca de experiências e a criação de novos projetos. Júlio encontrava forças não apenas no reconhecimento público, mas na certeza de que estava cumprindo um propósito maior. Com Laura ao seu lado, conseguiu retomar a vida em família. As conversas foram se tornando mais frequentes, as visitas mais constantes. O equilíbrio, antes difícil, começava a surgir. Houve desafios, claro, nem tudo era fácil ou perfeito. A estrada ainda reservava surpresas e dificuldades. Mas, desta vez, Júlio sabia que não estava sozinho. A rede construída, os laços criados, a confiança conquistada, tudo isso formava um suporte capaz de enfrentar qualquer tempestade. Num final de tarde, já quase encerrando as atividades do dia, Júlio recebeu uma carta especial. Era uma mensagem de um caminhoneiro do interior do país, agradecendo pelo projeto que, de alguma forma, havia mudado a sua vida. Ao ler aquelas palavras, ele sentiu a dimensão do impacto que tinham criado. Naquele instante, Rafael apareceu com um sorriso largo. Você sabe, né? Essa estrada vai muito além do asfalto. Júlio assentiu. Ela é feita de gente, de histórias, de coragem. Eles olharam juntos para o pôr do sol, que tingia o céu de tons alaranjados e roxos. E assim, no compasso da estrada, entre encontros e reencontros, entre desafios e conquistas, a história de Júlio se consolidava como um verdadeiro tributo à força dos caminhoneiros e à magia das vozes que coam pelo Brasil afora. O Instituto Vozes da Estrada não era mais apenas um sonho. Era uma realidade que transformava vidas, construía pontes e mostrava que, mesmo nas rotas mais difíceis, há sempre espaço para a esperança. Enquanto as luzes do posto azulão se acendiam naquela noite, Júlio sentiu o coração leve. Sabia que a estrada continuaria, que novos caminhos surgiriam, mas que ali, naquele lugar, sempre haveria um porto seguro para quem precisasse. E ele estava pronto para seguir, com a certeza de que a maior viagem era a que se fazia dentro da gente. Fim. Chegou até aqui? Então comenta posto, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.